ainda no pensamento de qualificações para o ministério da pregação, qualificações que o pregador precisa ter, nós falamos sobre a vida de comunhão, de intimidade com Deus. Mas hoje eu quero focar em outro aspecto. O pregador ele precisa ter uma vida intelectual. Como assim uma vida intelectual, Mateus? Significa dizer que o pregador ele precisa, mais do que todos, estudar de maneira diligente a palavra do Senhor. No livro Pregação entre Dois Mundos, publicado há muitos anos atrás na Europa, John Stott chega a afirmar que o pregador ele está entre o mundo do texto e o mundo contemporâneo. No momento da exposição, é necessário que o pregador leve o ouvinte de hoje para o mundo do texto. Mas não apenas leve ele para o mundo do texto. É necessário trazer esse ouvinte para o mundo de hoje. Nós olhamos para o texto sagrado e dizemos o que o texto diz. Então, a partir disso, nós explicamos aquilo que o Senhor falou há alguns séculos atrás, por intermédio dos seus santos profetas, apóstolos e tantos outros servos. Mas nós olhamos para hoje e dizemos o que o Senhor quer dizer hoje para mim e para você. É papel do pregador estudar de maneira árdua, diligente. É papel dele se esforçar, labutar. Como diz o apóstolo Paulo, nos esforçamos para que todo homem seja entregue ao Senhor de maneira irrepreensível. Colossenses capítulo de número 1, versículo 28 e 29. Eu, pregador, tenho que queimar a pestana para compreender as sagradas letras e comunicá-la com mais clareza ao meu público. Por isso, o pregador ele precisa conhecer a sua Bíblia. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 15, diz que procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. A ideia de procurar é alguém que trabalha de maneira diligente para que ele possa se apresentar, em primeiro lugar, a Deus. E que essa apresentação seja aprovada pelo Senhor, mas que ele maneja bem a palavra da verdade. Nenhum imperador queria que um soldado romano fosse ruim com o manejo da espada. Da mesma forma, no exército de Deus, o Senhor não quer que seus ministros sejam ruins no manejo das Sagradas Escrituras. A decadência do púlpito brasileiro se dá não porque muitas pessoas não conhecem a teologia, não estudam todos os trâmites, os dogmas e tantos outros assuntos que são extremamente relevantes para o nosso conhecimento teológico, mas porque simplesmente muitos pregadores não conhecem a Bíblia. Quem não se lembra do pregador que disse que nos dias de Noé, Moisés havia falado tal coisa e confunde tempos, personagens, estações, assuntos e tantas outras coisas que na verdade estão fora de uma cronologia correta. Nós precisamos de pregadores que conheçam muito mais as Sagradas Escrituras. Nós precisamos de pregadores que tenham um conhecimento tão profundo das Sagradas Escrituras como John Bunyan tinha a respeito das Sagradas Escrituras, que o Charles Spurgeon chega a dizer que se furasse ele, era capaz de que versículos bíblicos saíssem de suas veias. Hoje, nós temos um púlpito decadente porque nós temos pregadores que não se esforçam para entender a palavra de Deus. Numa era de IAs e tantos outros assuntos, nós vemos pregadores produzindo muitas vezes seus sermões através de inteligência artificial, sendo que a pregação é fruto daquele assunto que nós falamos há algum tempo atrás, que é a comunhão com Deus. A pregação ela surge de oração, de uma meditação profunda na palavra do Senhor. É por essa razão que Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15, que o pregador ele deveria ler, exortar e ensinar. Ele deveria meditar, e a meditação ela requer tempo, muito tempo. Não se forma um pregador da noite para o dia, porque é necessário que esse pregador ele tenha o contato de uma maneira muito mais profunda com a palavra do Senhor. Esse pregador precisa conhecer a hermenêutica, como nós interpretamos a Bíblia. Ele precisa entender o que é exegese, o que será que esse texto diz, como é que eu analiso aquele texto bíblico no seu contexto histórico, literário e teológico. E esse pregador ele precisa saber de homilética, como é que eu comunicarei essa verdade aos dias de hoje. E cada uma dessas espécies dessa área, o pregador ele precisa, antes de tudo, estudar. E estudar muito. Ele precisa entender que as Sagradas Escrituras estabelecem limites para a nossa interpretação. Os versículos não são soltos como muitas vezes nós pensamos. O versículo está
dizendo isso, sendo que o versículo não diz. Nós tiramos o versículo do contexto e aplicamos em tantos outros contextos que sequer o Senhor Deus não afirmou. Quem não se lembra onde está o texto de Mateus que diz assim, onde há 2 ou 3 reunidos, lá em meu nome eu farei presente, e então inicia o culto público, sendo que aquele texto não tem nada a ver com isso. Quando nós analisamos o contexto, então compreendemos muito bem sobre o que Jesus Cristo está falando no Evangelho de Mateus. Esses limites são estabelecidos pela hermenêutica. Nós apenas interpretamos de uma maneira que esteja correta. Nós analisamos de maneira exegética o que esse texto diz. Então, a partir disso, nós pensamos como nós vamos aplicar a verdade divina. Então, o pregador ele precisa entender a hermenêutica, quais são os limites da interpretação, ou como nós interpretamos o texto bíblico. Ele precisa entender a exegese, como nós analisamos esse texto. E depois ele precisa entender a homilética, como é que eu posso comunicar nisso? E aí vem aquilo que John Stott disse, que o pregador é um homem entre dois mundos. Porque ele analisa o mundo do texto, ele compreende o que foi dito há 2000 anos atrás. O que o Senhor disse àquela comunidade que estava sendo perseguida através das mensagens do apóstolo Pedro. O que ele diz em 1 Pedro? Por que ele fala tanto sobre sofrimento em 1 Pedro? Em cada capítulo ele fala sobre isso. Então, de acordo com o contexto histórico daquela época, nós entendemos que existia uma profunda perseguição estatal contra os cristãos. Então, nós analisamos o texto e dizemos, o que Pedro disse aqui para os primeiros cristãos foi isso. E nós? E aqui é o papel da homilética. E nós? Como nós devemos nos portar diante desta verdade? Ou como nós precisamos comunicar essa verdade ao nosso público? E aqui o pregador ele vai pensar a partir dos dilemas da sociedade contemporânea, da sociedade onde ele está inserido. O pregador, nesse sentido, ele precisa conhecer o seu texto, a Bíblia Sagrada, mas ele também precisa conhecer o seu tempo para que possa aplicar as verdades divinas que são atemporais à cultura de hoje. Então o pregador ele precisa ler sim, ler bastante, não somente as Sagradas Escrituras, ele precisa conhecer a cultura dos seus dias, história, filosofia, ele precisa entender os aspectos que envolvem a nossa geração, quais são os dilemas existenciais de nossa geração. E há diversas ferramentas que podem nos auxiliar disso. Paulo só foi um pregador relevante porque, em cada contexto em que ele estava inserido, ele conseguia comunicar a verdade de Deus com clareza e destreza. Em Atos, capítulo de número 17, vemos o apóstolo Paulo no Areópago, centro da filosofia. E lá, grandes filósofos, falando a respeito da vida, da origem do mundo e tantas outras coisas. E o apóstolo Paulo entra naquele cenário filosófico, porque ele entende que o Senhor Jesus Cristo havia morrido por eles também, e que o evangelho deveria ser pregado a todo mundo. Paulo analisa a cultura, como ele diz mesmo em Atos, capítulo de número 17. Eu tenho observado entre vocês que são muito idólatras. Eu tenho observado que existe um altar ao Deus desconhecido. Paulo dá a entender, através daquele texto, de que ele analisou de maneira cautelosa, diligente, o que eles acreditavam. Por que havia um altar ao Deus desconhecido? Certamente ele entendia a história por trás disso. E então ele conseguiu comunicar a verdade divina. Mas no capítulo de número 19, ele chega em Éfeso e o contexto ali é uma manifestação de poder. Sinais, prodígios e maravilhas acontecem, porque o contexto de Atos 17 e Atos 19 são totalmente diferentes. E o pregador abalizado, ele sabe comunicar a verdade divina em diversos contextos. Para alguns contextos, mais argumentação. Para outros contextos, manifestação de poder. Será que nós podemos fazer isso, queridos? Se nós não podemos fazer isso, nós temos que repensar a maneira como nós temos pregado ao longo desse tempo. Nós temos que repensar a maneira como nós temos comunicado a verdade divina. E então, a partir dessa reflexão, não abandonar porque encontramos alguns percalços ao longo do caminho. Na verdade, nós devemos nos preparar cada vez mais para anunciar a verdade com amor, a fim de que as pessoas sejam profundamente transformadas pela palavra do Senhor. Em um de seus escritos, Robert Machen chega a dizer que nós devemos ter horários específicos de como nós devemos estudar a palavra de Deus. Se for todo dia 5 horas da manhã, que seja todo dia 5 horas da manhã. Se for 10 horas da noite, que seja todo dia às 10 horas da noite.
esses horários regulares para nós estudarmos a palavra do Senhor produzirá em nós maior substância teológica doutrinária. Nós iremos crescer no desenvolver. Em segundo lugar, nós não podemos estudar assuntos aleatórios. Nós precisamos pegar um livro do começo ao fim e estudá-lo para que o nosso conhecimento a respeito daquele livro seja mais sólido, mais profundo, mais robusto. Em terceiro lugar, nós precisamos estudar diligentemente aquilo que a nossa cultura crê, abraça, vivencia. Isso vai fazer com que eu consiga refletir as verdades divinas aplicando na cultura de hoje. O que eu faço constantemente é analisar como é que estão os casamentos de acordo com os dados de nossa cultura, como é que estão os relacionamentos dos adolescentes, dos jovens, ou o que nossa cultura pensa de amor, verdade, bondade e tantos outros assuntos. Então, a partir dessa interpretação, eu começo a perceber o que nossa cultura crê. E rapidamente nós identificamos o seu ídolo e colocamos a palavra de Deus para confrontar esses ensinos equivocados. Então, manifestamos que a palavra do Senhor ela é superior e responde os dilemas da cultura existente. Então, nós vemos a palavra de Deus e vemos a cultura. Vemos o que aquela verdade se aproxima ou ela se distancia. É necessário que nós, pregadores, estudemos. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Que Deus em Cristo os abençoe.